Que o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e enchendo o nosso coração de motivos para louvarmos ao nosso Deus. E pensando nisso, eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo de número 150. E nós veremos nesse Salmo alguns motivos para nós louvarmos ao nosso Deus. Leiamos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. O livro dos Salmos é um grande livro de louvor a Deus. Os salmistas, são vários autores que escreveram o livro dos Salmos, eles colocavam diante de Deus o seu coração, derramavam ali diante do Senhor e falavam sobre os seus medos, sobre as suas alegrias, sobre as suas expectativas e como eles deveriam confiar em Deus, viver para o Senhor. Ou seja, há muitas temas, em cada salmo. E cada um desses temas mostra a confiança que o salmista tinha em Deus. Deus é sempre aquele que livra o seu povo, que fortalece o seu povo, que ampara o seu povo. Independente das circunstâncias que nós passamos, Deus é aquele que fortalece, é a rocha em quem nós confiamos, em quem nós nos edificamos, porque Ele é o autor da nossa salvação. Em cada salmo nós podemos entender o salmista colocando a sua confiança num Deus que governa todas as coisas e que nada acontece que não esteja diante e de acordo com a sua vontade. Nós vemos no Salmo de número 150, finalizando esse livro, com uma grande expressão de louvor, mostrando como deve ser o louvor ao Senhor, como, quando, onde e por quem. E nós vamos responder essas questões. Já no verso de número 1, nós podemos responder a seguinte questão: onde devemos louvar ao Senhor? O salmista ele responde: louvai ao Senhor no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. O firmamento nós entendemos como o lugar onde os anjos estão, onde as hostes celestiais, os seres celestiais estão louvando ao Senhor diariamente, continuamente. Nós vemos no livro do Apocalipse, no livro do profeta Isaías, quando os anjos se colocam diante do Senhor e estão falando continuamente: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, os anjos estão louvando ao Senhor no firmamento, no lugar celestial onde Deus habita. E lá há um louvor constante. E também o salmista fala de louvar no seu santuário. Se o louvor no firmamento cabe aos seres que ali habitam, no santuário é para nós que habitamos aqui na terra. Então podemos entender o santuário de umas 3 formas, como definindo como a terra um lugar de adoração, que em todos os lugares que nós estamos devemos louvar ao Senhor. Jacó, ele fala sobre Betel, que é o Deus da casa de Deus, porque ele encontrou o Senhor não na casa do Senhor, não em algum lugar específico, mas ele encontrou o Senhor em todo lugar, porque o Senhor habita em todo lugar, e ali é o lugar de se adorar ao Senhor.
em todo canto desta terra, em qualquer lugar que você esteja, é um lugar para você louvar, glorificar ao Senhor. Podemos entender também o santuário como um lugar que Deus estabeleceu para ser adorado. O tabernáculo na antiga dispensação e o templo que foi levantado por Salomão também eram lugares de adoração, onde o povo levava ali os seus sacrifícios anualmente, sempre colocavam diante do Senhor os seus pedidos, seus desejos. O templo também era um lugar de adoração, mas o templo foi destruído também. E agora? Onde mais adorar ao Senhor? Devemos lembrar que a Bíblia fala que nós somos o templo do Espírito Santo, que nós somos também um santuário e que Deus deve ser louvado em nossa vida e através da nossa vida. O louvor deve fluir do nosso coração, da nossa vida, em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento. Deve ser um pensamento de louvor, uma palavra de louvor e adoração ao Senhor. Tudo o que fizermos, tudo o que somos, deve mostrar um louvor que nós temos ao nosso Deus. Nós somos o lugar da adoração. Aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, você deve levar o louvor em sua voz, no seu coração e na sua vida. No verso de 1 e 2, nós podemos responder a seguinte questão: por que nós devemos louvar ao Senhor? O salmista responde dizendo: louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o pela sua muita grandeza. Ou seja, nós devemos louvar ao Senhor pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Podemos observar aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Para nós não estendermos, Ele nos salvou, Ele nos tirou das trevas, Ele nos redimiu dos nossos pecados, Ele nos garante a salvação em Cristo Jesus. Ele demonstrou o seu amor para conosco, mesmo sendo nós ainda pecadores. É um Deus que nos ama, que nos guarda, que nos protege e que nos manterá firmes, intactos, até o dia da sua volta. É aquele que nos dá a vida eterna e a manterá até o fim. Meus irmãos, o que Deus já fez por nós, quantas bênçãos nós podemos enumerar na nossa vida, de como Deus trabalhou, cuidou, protegeu, demonstrou o seu amor para conosco. É um Deus que, como diz o profeta Isaías, que nunca foi visto, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É realmente um Deus que está trabalhando por nós, cuidando da nossa vida. E nós que não merecíamos isto, nós que éramos pecadores, que éramos fracos e falhos, mas Ele morreu por nós, demonstrando assim o seu amor para conosco. Nós que éramos merecedores, que merecíamos apenas a condenação eterna, mas Ele, pelo seu amor, pela sua graça, enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos. É esse Deus que nós devemos louvar, é por esse motivo, por tudo aquilo que Ele fez por nós. Poderíamos enumerar muitas outras coisas, poderíamos falar que Deus nos deu a sua palavra, que Deus nos deu o Consolador, que é o Espírito Santo. Podemos falar que Ele nos justifica, que Ele nos santifica. Podemos falar das pessoas que estão ao nosso redor e que são bênçãos de Deus na nossa vida, da igreja. Tantas coisas que são bênçãos que Deus fez por nós, para que nós pudéssemos louvá-lo. E nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor pelo que Ele fez e também pelo que Ele é. Porque nós observamos na palavra de Deus o que mostra o que Deus é. E quando nós vemos aquilo que Deus é, Ele se importando conosco, tão fracos, tão falhos, tão pecadores, Ele se importa. Um Deus tão grande, que é excelso, glorioso, que poderia simplesmente desprezar-nos, mas não nos despreza,
porque Ele é misericordioso, bondoso, e Ele está atento às nossas necessidades. Meus irmãos, louvemos ao Senhor pelo que Ele fez e pelo que Ele é. Tantos atributos de Deus que mostram a sua grandeza e como nós devemos louvá-lo ao Senhor. Nos versos 3 ao verso de número 5, o salmista fala como devemos louvar ao Senhor. E aqui não dá para nos apegarmos aos detalhes, mas dá para falar o seguinte, que devemos louvar ao Senhor com alegria e com tudo que temos, com tudo que está ao nosso redor, devemos louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor é uma expressão de alegria, de gratidão a tudo que Deus tem feito na nossa vida. E quem deve louvar ao Senhor? Todos. Todo ser que respira deve louvar ao Senhor. No Salmo de número 148, do verso 7 ao verso de número 13, fala assim que todos devem louvar ao Senhor. E que seja esta a intenção, o desejo do nosso coração, louvarmos sempre ao Senhor. Vamos orar. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti, porque Tu és um Deus grande, um Deus santo, um Deus que nos ama mesmo sendo nós pecadores, fracos e falhos. Louvamos, Senhor, o Teu nome, pela Tua grandeza e por tudo aquilo que o Senhor fez por nós e em nós. Que nós, Senhor, possamos sempre louvar o Teu nome, aonde quer que nós estejamos, e que assim o mundo possa reconhecer, entender que só Tu és Deus. Essa é a oração que nós fazemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.